Durante muito tempo, acreditamos que envelhecer era como um relógio de areia. Inevitável, irreversível e fora do nosso controle. Cada ruga, cada dor, cada perda de energia parecia apenas parte de um processo natural. Algo que devíamos aceitar com resignação. Mas e se a ciência tivesse descoberto que esse relógio pode ser ajustado? Que há uma forma de fazer o corpo voltar a funcionar como antes, não com promessas milagrosas, mas com mecanismos biológicos reais e comprovados? Nos últimos anos, pesquisadores começaram a observar algo que desafia tudo o que pensávamos sobre o envelhecimento. O que antes era visto como destino, hoje é tratado como um fenômeno reversível, um erro de programação que pode ser corrigido. Eles descobriram que o envelhecimento não é simplesmente o tempo passando, mas o resultado de células que acumulam danos e param de se regenerar. E o mais impressionante, esse processo pode ser desacelerado e até revertido, com algo que já existe há décadas, acessível, barato e presente nas farmácias do mundo todo. Não estamos falando de experimentos futuristas, mas de uma substância estudada, testada e usada diariamente para tratar uma condição muito comum e que, por acaso, revelou um efeito inesperado: rejuvenescer o corpo a nível celular. O que a ciência observou é que ela atua como um interruptor metabólico, reativando genes ligados à longevidade, melhorando a regeneração das células e reduzindo o estresse oxidativo, um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. De repente, a ideia de envelhecer com inevitabilidade começa a desmoronar. O corpo pode ser treinado para continuar jovem, e a chave pode estar em algo tão simples quanto um comprimido. Um comprimido que, ao contrário do que imaginávamos, não mascara o envelhecimento. Ele o desacelera de dentro para fora. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal, porque nas próximas partes deste vídeo, você vai entender exatamente como essa descoberta pode mudar o seu futuro biológico. E me conte nos comentários: você acredita que o envelhecimento pode ser revertido ou acha que ele é inevitável? Escreva reverter, se acredita na ciência. Ou inevitável, se acha que o tempo ainda vence todas as batalhas. O que torna esta história fascinante é que o remédio mais promissor contra o envelhecimento não foi criado para isso. Ele nasceu para controlar o açúcar no sangue e, por acaso, começou a mudar a forma como entendemos a passagem do tempo dentro do corpo humano. A substância se chama metformina e há décadas é usada com segurança por milhões de pessoas. Mas quando cientistas começaram a observá-la de perto, descobriram algo extraordinário. Quem a utilizava parecia envelhecer mais devagar. Tinha menos inflamações, mais energia e até uma expectativa de vida maior. Foi aí que o interesse da ciência explodiu. Pesquisadores de universidades como Harvard começaram a estudar a metformina sob outro ângulo. Não como um remédio, mas como um ativador da longevidade. Eles perceberam que ela atua em uma espécie de comando central das células, controlando como o corpo usa energia, repara danos e combate a oxidação, os mesmos processos que determinam o ritmo do envelhecimento. Em vez de mascarar rugas ou disfarçar sintomas, a metformina age na base do problema. Ela faz o corpo se comportar como quando era jovem, reativando mecanismos de regeneração que estavam adormecidos. É como se dissesse ao metabolismo: lembre-se de como funcionava antes. E o mais surpreendente é o contraste. Enquanto muitas terapias contra o envelhecimento custam fortunas, essa é barata, acessível e bem estudada. Mas o fato de ser simples não diminui sua importância. Pelo contrário, é o que a torna revolucionária. Talvez pela primeira vez, a ciência tenha encontrado uma forma de rejuvenescer sem depender de milagres, cirurgias ou promessas vazias. Apenas biologia bem compreendida e aplicada com inteligência. Se este tema faz sentido para você e quer que mais pessoas conheçam o que a ciência já descobriu, curta este vídeo agora
Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos que mostram que envelhecer bem não é sorte, é conhecimento aplicado. Para entender por que essa substância é tão poderosa, é preciso compreender primeiro como o corpo realmente envelhece. A maioria das pessoas imagina o envelhecimento como uma perda gradual de vitalidade. Cabelos brancos, rugas, cansaço. Mas o que acontece de verdade, acontece dentro das células. Cada célula do corpo é uma pequena usina de energia. Dentro dela, há estruturas chamadas mitocôndrias, responsáveis por gerar o combustível que mantém tudo funcionando. Músculos, cérebro, coração. Com o tempo, essas mitocôndrias começam a falhar, produzem menos energia e mais resíduos tóxicos. É como se o motor do corpo passasse a soltar fumaça, gastando mais e rendendo menos. Além disso, o DNA, que carrega todas as instruções da vida, sofre danos constantes. Exposição ao sol, má alimentação, estresse e até o próprio metabolismo deixam pequenas cicatrizes no código genético. Aos poucos, as células perdem a capacidade de se reparar. E quando uma célula para de se regenerar, o corpo começa a se desgastar em silêncio. Esse é o ponto em que o envelhecimento deixa de ser apenas tempo passando e se torna um colapso biológico. É aí que a metformina entra como uma espécie de engenheira molecular. Ela não apenas desacelera o processo, ela reorganiza o caos. Ao ativar uma proteína chamada AMPK, a metformina muda o modo de operação das células, forçando-as a trabalhar de forma mais eficiente. Essa proteína é como um interruptor que diz ao corpo para usar melhor a energia, reduzir a inflamação e iniciar reparos. Enquanto a maioria dos remédios atua em sintomas, a metformina atua no código do envelhecimento, onde tudo começa. Com isso, ela ajuda as células a voltarem ao estado que tinham décadas atrás, mais limpas, mais resistentes e mais produtivas. O resultado? O metabolismo reacende, o corpo responde melhor aos estímulos e até o cérebro se beneficia. É o envelhecimento sendo combatido não na aparência, mas no seu ponto de origem, dentro da célula. No interior das nossas células, há um mecanismo tão preciso que parece ter sido desenhado por um engenheiro invisível. Ele se chama AMPK e é conhecido como o interruptor da juventude. Quando ativado, esse sistema diz ao corpo: é hora de se regenerar. Ele controla o uso de energia, decide o que deve ser reparado e o que deve ser eliminado. É como se fosse o supervisor de todas as operações celulares. E adivinha? É exatamente aqui que a metformina atua. Quando esse interruptor está desligado, algo comum com o passar dos anos, as células começam a acumular lixo metabólico, reduzem a produção de energia e entram em um estado de lentidão. O corpo passa a gastar mais para fazer menos. Mas, quando o AMPK é ativado, o cenário muda radicalmente. A célula deixa de desperdiçar combustível e começa a operar de forma eficiente. Ela recicla o que não presta, elimina o que está danificado e estimula o nascimento de novas mitocôndrias, as pequenas centrais de energia que fazem tudo funcionar. É como dar manutenção a uma cidade inteira. Ruas limpas, usinas renovadas, comunicação fluindo. De repente, o corpo deixa de reagir ao tempo e começa a responder à vida novamente. A metformina funciona como a faísca que desperta esse processo. Ela não força o corpo a nada, apenas lembra as células como viver no modo otimizado. Os efeitos disso são profundos. O metabolismo volta a queimar energia de maneira equilibrada, a inflamação diminui e os tecidos começam a se regenerar com mais facilidade. Até o cérebro se beneficia, já que a ativação do AMPK melhora a sensibilidade à insulina e o fluxo de energia cerebral. 2 fatores essenciais para manter a mente alerta e jovem. A ciência chama isso de reprogramação metabólica. Na prática, significa devolver ao corpo a capacidade de se reparar, algo que ele nunca deveria ter perdido.
Enquanto muitos procuram juventude em cremes e suplementos milagrosos, o segredo pode estar nesse simples mecanismo biológico: reensinar as células a lembrar como era ser jovem. Os resultados que a ciência começou a observar com a metformina ultrapassaram qualquer expectativa. Em pesquisas conduzidas por universidades como Harvard e Newcastle, algo curioso apareceu nos dados. Pessoas que tomavam a substância viviam mais tempo e com menos doenças, mesmo quando comparadas a pessoas sem diabetes. Isso chamou a atenção porque a metformina não foi criada para isso. E ainda assim, parecia agir como um escudo biológico. Os pesquisadores perceberam que ela fazia algo que nenhuma outra medicação havia conseguido. Melhorava o desempenho do corpo inteiro ao mesmo tempo. O fígado processava melhor a glicose. O coração se tornava mais resistente. Os músculos recuperavam força. O cérebro se mantinha mais alerta. Era como se cada sistema recebesse um comando silencioso para funcionar em sincronia novamente. Os estudos mostraram também que a metformina reduz os níveis de inflamação crônica, o tipo de inflamação invisível que, com o tempo, destrói os tecidos, envelhece os vasos sanguíneos e acelera doenças como Alzheimer, câncer e problemas cardíacos. Ao controlar esse processo, ela cria um ambiente interno onde o envelhecimento desacelera naturalmente. Outro ponto impressionante é o impacto na autofagia, um mecanismo celular que funciona como uma faxina interna. Ele elimina células velhas e danificadas, abrindo espaço para que novas e saudáveis ocupem o lugar. A metformina potencializa esse processo, ajudando o corpo a se renovar continuamente. Tudo isso levou especialistas como o Dr. David Sinclair, de Harvard, a afirmarem que a metformina é uma das substâncias mais promissoras na medicina moderna. Não porque promete juventude eterna, mas porque atua nas causas fundamentais do envelhecimento. Ela não cria uma ilusão de vitalidade. Ela devolve ao corpo a capacidade de se restaurar, algo que a natureza sempre soube fazer, mas que o tempo havia lentamente esquecido. Por trás do aparente silêncio da indústria, há uma história que explica por que a metformina ainda não é vista como a grande descoberta da medicina moderna. Ela é simples, acessível e barata. 3 características que, ironicamente, a tornam pouco interessante para o mercado que lucra com soluções caras e temporárias. Enquanto bilhões são investidos em cremes, suplementos e terapias genéticas, a metformina continua ali, discreta, fazendo o que nenhuma promessa estética é capaz de fazer: proteger o corpo de dentro para fora. E o mais curioso é que essa resistência não vem da falta de provas. Já existem dezenas de estudos sólidos mostrando como ela reduz inflamações, previne o acúmulo de danos celulares e até melhora a eficiência do cérebro. O problema é outro. Não há patente, não há exclusividade, ou seja, não há lucro. Por isso poucos falam dela. Mas enquanto o sistema ignora, cientistas e médicos independentes seguem testando seus efeitos em protocolos de longevidade. Eles descobriram que, além de reprogramar as células, a metformina age como um guardião silencioso contra as principais causas da velhice: o excesso de glicose, a oxidação e a falha na comunicação celular. Esses 3 fatores juntos são o combustível do envelhecimento precoce. E a metformina, ao controlá-los, restaura a harmonia metabólica que o corpo tinha na juventude. Pense nisso como uma sinfonia. Com o tempo, alguns instrumentos se perdem, outros desafinam. A metformina entra como o maestro que reorganiza o ritmo, fazendo o corpo voltar a tocar no compasso certo. Ela não cria juventude, apenas remove o ruído que impede o corpo de funcionar como foi projetado. Talvez por isso, seu verdadeiro impacto ainda esteja começando a ser compreendido. A metformina não é uma promessa, é uma lembrança biológica de que o corpo sabe envelhecer devagar, quando o deixam fazer isso do jeito certo. O futuro da medicina está deixando de ser sobre tratar doenças e passando a ser sobre prolongar a vitalidade. Durante muito tempo,
Acreditamos que envelhecer era sinônimo de perda, de energia, de força, de tempo. Mas agora a ciência mostra que o envelhecimento não é um inimigo, e sim um código biológico que pode ser reinterpretado. A metformina é apenas o começo dessa nova era, uma porta de entrada para um conceito maior, o de envelhecer com controle, de forma ativa, consciente e natural. O mais inspirador é que tudo o que a ciência está revelando não depende de tecnologia inalcançável, nem de remédios caríssimos. Depende de conhecimento e de atitude. A metformina combinada a escolhas simples como alimentação equilibrada, sono regular e movimento diário, tem mostrado resultados que antes pareciam impossíveis. Células mais jovens, órgãos mais resistentes e uma mente mais clara mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. O que está em jogo não é apenas viver mais tempo, mas viver melhor, com energia para subir escadas, clareza para tomar decisões e saúde suficiente para aproveitar cada novo dia. O envelhecimento pode continuar existindo, mas a forma como você o enfrenta nunca mais precisa ser a mesma. Essa é a diferença entre quem aceita o tempo como sentença e quem o encara como um desafio que pode ser vencido com ciência e consciência. Se este conteúdo fez sentido para você e quer continuar aprendendo sobre como a medicina moderna está reescrevendo o conceito de envelhecer, inscreva-se agora no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão mostrar como aplicar tudo isso na prática, passo a passo. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram que a juventude não é uma lembrança, é uma possibilidade. E depois, assista aos outros vídeos do canal. Cada um deles foi feito para te ajudar a entender o corpo, a mente e o tempo de um jeito completamente novo. Até o próximo vídeo, e que cada dia que passe seja uma prova de que o envelhecimento pode sim ser revertido.